Ele já foi um dos maiores vilões do Homem-Aranha, se tornou um anti-herói e matou o Rei das Trevas. Ele é Ed Brock. E ele é o Venom. E isso e muito mais você vai ver no vídeo de hoje. Mas antes de continuarmos, eu peço para você deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue nas outras redes sociais. Os links vão estar aí embaixo na descrição. Agora sim, vamos nessa! Tudo começou em Marvel Super Heroes Secret Wars, número 8, de dezembro de 1984. Nessa HQ, durante as Guerras Secretas, o Homem-Aranha encontra uma gosma que responde aos seus pensamentos. Então ele usou essa gosma como se fosse um novo uniforme, que amplificou seus poderes, lhe dando mais força, além da habilidade de disparar teia orgânica. Mas então o Peter descobre que esse uniforme, na verdade, é um simbionte alienígena que tomava controle do seu corpo durante a noite. E com a ajuda do Reed Richards, ele consegue tirar o uniforme. Mas então o simbionte tenta incorporá-lo à força, o que resulta em uma batalha, que termina com o Peter indo até uma igreja e usando um sino para acabar com o simbionte. E é aí que nós somos apresentados a Ed Brock. Ed Brock foi criado por David Michelinie e Todd McFarlane e teve a sua primeira aparição em Web of Spider-Man número 18 de 1986. Ed Brock era um jornalista vigarista que um dia foi desmascarado pelo Homem-Aranha. E com um ódio mortal pelo nosso amigão da vizinhança, o Ed Brock decide tirar sua própria vida. Mas antes de qualquer coisa, ele decide ir à igreja para pedir perdão a Deus pelo que ele ia fazer. Mas mal sabia ele que essa era exatamente a igreja em que o Peter se livrou do simbionte. E aí o Ed entra em contato com o simbionte e se torna o seu novo hospedeiro. E como o simbionte tinha as memórias do Homem-Aranha, agora o Ed sabia que Peter Parker era o Homem-Aranha. E assim, o Ed e o simbionte se tornam os mais novos inimigos do Homem-Aranha. Eles se tornam o Venom. Gosto de ser mau. Isso me faz feliz. E é interessante notar que o Venom sempre vem com o discurso de que ele é injustiçado. E tudo o que ele faz é por culpa do Homem-Aranha. Até os assassinatos que ele cometeu foram por causa do Cabeça de Teia. Algumas histórias depois, o Homem-Aranha consegue separar o Ed do simbionte. E então o Ed vai preso. E o seu companheiro de cela é ninguém menos que Cletus Kasady, um psicopata assassino. Até que um dia o simbionte aparece para resgatar o Ed. Mas um pequeno pedaço do simbionte fica para trás. E esse pedaço entraria em contato com Cletus Kasady. E assim ele se tornaria um super vilão, conhecido como Carnificina. E por ter recebido seus poderes do Venom, o Carnificina vê ele como se fosse o seu pai. Mas o Venom não gosta da ideia do Carnificina solto por aí. Ele não gosta da destruição e morte que ele provoca. Então, momentaneamente, o Venom faz uma trégua com o Homem-Aranha. E os dois se unem para derrotar o Carnificina. Algum tempo depois, o Homem-Aranha ajuda o Ed a salvar a vida da sua esposa. E então ela convence o Venom de que o Homem-Aranha é uma pessoa boa. Então o Venom faz um acordo com Peter, onde ele deixaria de querer se vingar dele se ele o deixasse em liberdade. E nessa época, o Venom se tornou um vigilante bastante violento, recebendo o título de Protetor Letal. E então o Ed tentou se reaproximar da sua ex-esposa, Annie Wayne. Mas ela é atacada por criminosos. E então o Ed usa o simbionte nela para ela poder se recuperar dos seus ferimentos. E então ela se torna a She-Venom. E nessa forma, ela mata os criminosos que a atacaram. E então, quando ela sai do controle do simbionte, ela fica horrorizada com o que fez. E fica traumatizada. E algum tempo depois, ela acaba tirando a sua própria vida. E cheio de ódio, o Venom passa a culpar o Homem-Aranha mais uma vez.
voltando a atacar o Cabeça de Teia. E o Ed sempre foi uma pessoa muito religiosa, tanto que ele vê o simbionte como se fosse uma espécie de castigo por ter pensado em suicídio. E então, numa ação altruísta, o Ed decide leiloar o seu simbionte, se livrando dele e arrecadando dinheiro para ajudar as pessoas. E a partir daí, o simbionte passou a ter novos hospedeiros. Mas isso não fez muito bem pro Ed, porque ele passou a ter alucinações com o simbionte. E para piorar, descobrimos que ele tem câncer, e era o simbionte que o mantinha vivo. E aí o Ed conhece Martin Lee, que é o vilão conhecido como Senhor Negativo. E ele ajuda o Ed a renovar sua fé, e usando seus poderes, o Martin cura o câncer dele. E aproveitando essa segunda chance que ele recebeu, o Ed pede ajuda pro Matt Murdock. Ele pede para ele provar para a justiça que todos os crimes que ele cometeu foram sobre influência do simbionte. Até que um dia ele é atacado pelo novo Venom, que na época era Mac Gargano, o antigo escorpião. E as células do Ed, que foram alteradas pelo Senhor Negativo, reagem quando entram em contato com o simbionte. E assim ele se torna o Anti-Venom. E ele tinha os mesmos poderes de antes. A diferença é que ele não tinha mais fraqueza a som ou a calor. E além disso, seu toque podia queimar outros simbiontes, curando assim os infectados. E em 2011, o Anti-Venom sacrifica os seus poderes para curar várias pessoas que foram transformadas em aranha. E assim o Ed voltou a ser uma pessoa normal, mas agora ele podia se chamar de herói. E nessa época, o antigo simbionte do Venom passou a ser usado por Flash Thompson, que usou seus poderes para ser um herói de verdade, se auto-intitulando Agente Venom. E mesmo sem poderes, o Ed continuou a sua caçada aos outros simbiontes, até que um dia ele foi sequestrado pelo vilão Mestre do Crime, que na época tinha acesso ao simbionte do Toxina. E ele obrigou o Ed a se unir a esse simbionte, se tornando o novo Toxina. Mas depois de um tempo, o Ed passou a ter controle sobre esse simbionte, usando drogas que retardavam ele. E assim ele voltou a ser um vigilante, chegando até mesmo a lutar ao lado do Flash Thompson. Mas ele também perdeu esse simbionte. E nessa época, o Flash Thompson também perdeu seu simbionte, que passou a ser usado pelo criminoso Lee Price. E quando o Ed Brock soube disso, ele foi atrás dele e recuperou seu antigo simbionte, voltando a ser o Venom. E em 2018, descobrimos a existência de Knull, um ser de puro mal que é responsável por criar os simbiontes. E o Venom precisava impedir o seu retorno. Mas por culpa do Carnificina, o Knull consegue chegar até a Terra. E agora um embate ia acontecer entre o Protetor Letal e o Rei das Trevas. E nesse arco descobrimos que o Ed tem um filho. O seu nome é Dylan Brock. E ele foi concebido de uma maneira muito estranha. Na época em que a Anne Wayne foi incorporada pelo simbionte, ela descobriu que estava grávida. Mas como ela havia ficado traumatizada por tudo o que aconteceu, ela entregou a criança para o pai do Ed, que criou o Dylan. E o Dylan não é uma pessoa normal. Ele na verdade é uma manifestação do códice de um simbionte. Só para contextualizar, sempre que um simbionte incorpora uma pessoa, ele deixa um vestígio nela, e esse vestígio é chamado de códice. E o Dylan é basicamente a encarnação de um códice. E justamente por isso, ele é o único capaz de enfraquecer o Knull. E no fim do arco do Rei das Trevas, o Ed Brock recebe os poderes da Força Enigma e se torna momentaneamente o novo Capitão Universo. Então, usando o martelo do Thor e a prancha do Surfista Prateado, o Venom cria um machado gigante e mata o Knull, se tornando o novo Rei das Trevas, recebendo praticamente os poderes de uma entidade. E no seu arsenal de poderes, o Venom é capaz de mudar sua forma, podendo criar tentáculos além de mudar a aparência do seu uniforme.
E ele também compartilha algumas habilidades com o Homem-Aranha, como super força e a habilidade de disparar teia. E além disso, ele não ativa o sentido de aranha do Peter, o que faz dele um inimigo muito perigoso pro Cabeça de Teia. E em outras mídias, o Venom já apareceu nas animações de Spider-Man The Animated Series, Homem-Aranha Ação Sem Limites, O Espetacular Homem-Aranha, a animação do Homem-Aranha de 2017, entre várias outras. E nos jogos, ele já apareceu em Spider-Man and Venom Maximum Carnage, Spider-Man Web of Shadows e Marvel's Spider-Man 2, além de vários outros jogos. E em live action, ele já teve duas versões. A primeira em Homem-Aranha 3 de 2007, onde ele é interpretado pelo Topher Grace, e a segunda vez foi no filme solo do Venom, onde ele é interpretado por Tom Hardy. E esse filme fez tanto sucesso na época que acabou gerando a sua própria trilogia. E vale ressaltar que o Venom só existe por causa de um fã, que escreveu uma carta para Marvel dando a ideia do traje preto do Homem-Aranha. E pois bem, pessoal, essa é a origem e a história de Ed Brock, o Venom. E se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com os seus amigos, comenta aí e me segue nas outras redes sociais. Os links vão estar aí embaixo na descrição. Muito obrigado a todos que me assistiram até aqui, um grande abraço e até a próxima!